Imagine por um momento que dentro de você existe uma parte oculta, uma dimensão da sua mente que raramente você explora. É um espaço cheio de pensamentos, emoções e desejos reprimidos, aspectos da sua personalidade que você enterrou porque não se encaixam na imagem que construiu de si mesmo. Essa parte de você tem um nome: a sombra. Carl Jung descobriu que ignorar a sombra não a faz desaparecer. Pelo contrário, a torna mais forte, mais influente e, muitas vezes, destrutiva. Desde pequenos, aprendemos o que é aceitável e o que não é. Nos dizem como devemos nos comportar, quais emoções podemos mostrar e quais devemos esconder. A raiva, a inveja, o desejo, o medo, a tristeza. Todas essas emoções que a sociedade rotula como negativas são empurradas para o fundo da nossa mente. Nos convencemos de que não existem, mas elas continuam lá, operando nas sombras, influenciando nossas decisões, nossos relacionamentos e a forma como vemos o mundo. Jung nos alerta que quanto mais reprimimos nossa sombra, mais poder damos a ela. Em vez de enfrentá-la, permitimos que se manifeste de formas inconscientes, em explosões de raiva, em comportamentos autodestrutivos, em padrões de relacionamento que se repetem continuamente sem que entendamos o porquê. Talvez isso já tenha acontecido com você. Talvez você tenha notado que, apesar das suas melhores intenções, acaba cometendo os mesmos erros. Você se propõe a ser mais paciente, mas acaba explodindo em um momento de estresse. Diz que quer um relacionamento saudável, mas se sente atraído por pessoas que te machucam. Tenta ser positivo, mas uma voz interna sempre encontra uma maneira de te sabotar. Isso não é coincidência. É a sua sombra agindo, enviando sinais de que há algo dentro de você que precisa ser reconhecido. Jung dizia que a sombra não é uma inimiga. Ela não está aqui para te destruir, mas para te ensinar. É uma parte de você que só quer ser vista, aceita e integrada. E aqui está a chave. Quando você a reconhece e trabalha com ela, em vez de reprimi-la, ocorre uma transformação profunda. Você deixa de ser escravo dos seus impulsos inconscientes e começa a viver com mais clareza e autenticidade. Não se trata de eliminar a sombra, mas de integrá-la, de torná-la consciente. Quando você consegue isso, sua vida muda. Você ganha um nível de autoconhecimento que te permite tomar melhores decisões, melhorar seus relacionamentos e se libertar dos padrões que te mantiveram preso por anos. O problema é que muitas pessoas preferem não olhar para dentro de si. Preferem culpar o mundo exterior por seus problemas. É mais fácil dizer que as pessoas são tóxicas do que se perguntar por que continuamos atraindo o mesmo tipo de relacionamento. É mais confortável pensar que o azar é a causa dos nossos fracassos do que admitir que há algo dentro de nós que está nos sabotando. Jung tinha clareza sobre isso. O mundo que experimentamos é um reflexo do nosso mundo interior. Se queremos mudar nossa vida, primeiro devemos mudar nossa relação conosco mesmos. O processo de integração da sombra começa com um ato de coragem, a decisão de nos olharmos com honestidade. Requer que façamos perguntas incômodas, que exploremos nossas feridas mais profundas e que aceitemos que não somos apenas o que mostramos ao mundo, mas também o que escondemos dele. Não é um caminho fácil, mas é o único caminho para a verdadeira liberdade. Porque a liberdade real não é a ausência de regras ou restrições, mas a capacidade de viver sem ser dominado por forças inconscientes. Quando você decide enfrentar sua sombra, começa a notar mudanças em todas as áreas da sua vida. De repente, as situações que antes te faziam perder o controle já não te afetam da mesma maneira. As pessoas que costumavam te irritar deixam de ter poder sobre você. Você começa a tomar decisões a partir de um lugar de clareza, em vez de agir por impulsos que não compreende. A integração da sombra não te torna uma pessoa perfeita, mas sim uma pessoa completa. Ela te dá a capacidade de se aceitar por inteiro, com suas luzes e sombras, sem medo nem vergonha.
Um dos exercícios mais poderosos que Jung recomendava para trabalhar com a sombra é a autoobservação. Trata-se de prestar atenção às suas reações, aos momentos em que sente uma emoção intensa ou quando alguém desperta uma resposta exagerada em você. Esses momentos são pistas de que há algo na sua sombra que precisa ser explorado. Pergunte-se: por que essa pessoa me irrita tanto? Que parte de mim ela está refletindo? Que emoção estou evitando sentir? Quanto mais você se observa, mais clareza terá sobre o que realmente acontece dentro de você. Outro aspecto fundamental é o trabalho com os sonhos. Jung acreditava que os sonhos são a forma pela qual o inconsciente tenta se comunicar conosco. As imagens, os símbolos e as histórias que aparecem nos nossos sonhos não são aleatórias. São mensagens do nosso interior, indicando quais aspectos da nossa sombra precisam ser integrados. Manter um diário dos sonhos e analisar os padrões que surgem pode te ajudar a compreender partes de si mesmo que, de outra forma, permaneceriam ocultas. A sombra também se manifesta nos nossos relacionamentos. Jung dizia que o que mais nos incomoda nos outros é, em muitos casos, um reflexo de algo que não queremos ver em nós mesmos. Se você se pega criticando constantemente alguém por ser arrogante, é possível que haja uma parte sua que teme ser vista da mesma maneira. Se julga alguém por ser muito emocional, pode ser porque reprimiu suas próprias emoções. Ao observar nossas projeções nos outros, podemos descobrir aspectos ocultos da nossa própria sombra. O problema é que a maioria das pessoas prefere fugir dessa verdade. É mais fácil continuar projetando nossas sombras nos outros, continuar culpando a vida por nossas circunstâncias, continuar vivendo na superfície sem explorar o que realmente acontece dentro de nós. Mas fazer isso nos condena a viver em um estado de repetição, onde os mesmos problemas e padrões continuam aparecendo repetidamente. Jung disse claramente: até que o inconsciente se torne consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. A integração da sombra é um processo que exige tempo e paciência. Não acontece da noite para o dia, mas cada pequeno passo que você dá em direção à autoaceitação é um passo rumo à liberdade. E quando você começa a ver as mudanças na sua vida, percebe que vale a pena. Você deixa de se sentir vítima das circunstâncias e começa a ser o criador da sua própria realidade. Percebe que não está condenado a repetir os mesmos erros, que pode mudar, que pode crescer e que pode transformar sua vida de dentro para fora. A verdadeira transformação acontece quando você para de fugir de si mesmo e começa a se enfrentar com coragem. Não com julgamento, não com culpa, mas com a compreensão de que cada parte de você, inclusive aquelas que tentou esconder, tem um propósito. Jung nos ensinou que a plenitude não é alcançada eliminando a sombra, mas abraçando-a. Porque ao fazer isso, nos tornamos seres humanos completos, pessoas que não têm medo de olhar para dentro, indivíduos que podem viver com autenticidade e sem máscaras. Se você chegou até aqui, significa que uma parte de você sabe que este é o caminho. Talvez sinta que há algo dentro de você que precisa ser reconhecido. Talvez tenha percebido que certos padrões na sua vida não são coincidência, mas o reflexo de algo mais profundo. E se for assim, este é o momento perfeito para começar. Você não precisa fazer tudo de uma vez, mas pode começar com um único passo. A decisão de se conhecer, de se observar e de aceitar cada parte de si. O que você descobrirá nesse processo é que dentro da sua sombra também há um enorme poder. Porque ao enfrentar seus medos, ao integrar suas partes ocultas, você acessa uma energia que antes estava reprimida. E com essa energia, pode transformar sua vida. Pode deixar para trás as limitações autoimpostas, os padrões destrutivos e as crenças que o mantiveram preso. Pode começar a viver a partir de um lugar de autenticidade e liberdade. Este não é o fim, mas o começo de uma jornada. Uma jornada para o interior, para a verdade de quem você realmente é. E quando você ousa percorrer esse caminho,
descobre algo incrível: que a vida não se trata de fugir da escuridão, mas de aprender a vê-la com clareza. Porque só quando você reconhece seus pensamentos sombrios e os transforma, pode se tornar a melhor versão de si mesmo. Quando começa a olhar para dentro com honestidade, percebe que há uma grande diferença entre quem você acredita ser e quem realmente é. A maioria das pessoas vive presa a uma identidade construída a partir do que aprenderam com a família, a sociedade e suas experiências. Mas por trás dessa identidade está a sombra, a parte reprimida, aquela que não se encaixa na imagem que você quer projetar. E o problema é que mesmo que você acredite tê-la enterrado, ela continua lá, influenciando tudo o que você faz. O mais assustador da sombra não é o que ela contém, mas o fato de que age sem que você perceba. Afeta a forma como você se relaciona com os outros, a maneira como toma decisões e, acima de tudo, como se vê. Muitas vezes, quando sente que algo o impede, que há um medo irracional ou uma emoção que parece surgir do nada, é a sua sombra falando. Ela diz que você não é suficiente, que não merece o que deseja, que sempre falhará. É um eco do passado, de todas as crenças e emoções que você não pôde processar e que ainda estão lá, operando na escuridão. Jung nos ensinou que a sombra não é apenas um conjunto de aspectos negativos. Ela também contém nosso potencial oculto, a parte de nós que foi reprimida porque, em algum momento, não foi aceita. Talvez, quando criança, você fosse curioso, criativo, espontâneo, mas aprendeu que precisava ser sério, responsável e não chamar muita atenção. Talvez tivesse sonhos que deixou de lado porque alguém lhe disse que não eram realistas. Tudo isso ainda está dentro de você, esperando para ser reconhecido. O que foi reprimido não desapareceu, apenas ficou preso na sombra. A maioria das pessoas acredita que mudar de vida significa se esforçar mais, trabalhar mais, tentar ser melhor. Mas o que Jung descobriu é que a verdadeira transformação não acontece ao tentar ser alguém diferente, e sim ao recuperar todas as partes de si mesmo que você ignorou. Quando você integra sua sombra, quando lhe dá um espaço, algo incrível acontece. Você para de lutar contra si mesmo. A energia que gastava tentando esconder partes de si é liberada, e essa energia é justamente o que você precisa para criar, amar e viver plenamente. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas não quer ver sua sombra porque teme o que encontrará. Teme enfrentar a dor, a culpa, a raiva, a tristeza. Prefere se distrair com o barulho do mundo exterior, com o trabalho, as redes sociais, o entretenimento. Faz qualquer coisa para evitar o silêncio, porque é no silêncio que a sombra se manifesta, mas o silêncio também é o portal para a transformação. É nesses momentos de introspecção que você pode começar a se escutar, a se entender e, finalmente, a se libertar. Jung dizia que toda vez que experimentamos uma emoção intensa em relação a outra pessoa, na verdade estamos vendo um reflexo de nossa própria sombra. É por isso que algumas pessoas parecem despertar em nós uma raiva ou um incômodo desproporcional. Não é porque elas sejam realmente o problema, mas porque nos mostram algo de nós mesmos que não queremos ver. Talvez alguém te incomoda porque é arrogante, e você não suporta essa arrogância porque, no fundo, reprimiu seu próprio desejo de reconhecimento. Ou talvez a fraqueza de alguém te irrite porque você passou toda a sua vida tentando ser forte e não se permite mostrar vulnerabilidade. O que rejeitamos nos outros é muitas vezes o que rejeitamos em nós mesmos. A chave está em observar essas reações sem julgá-las. Em vez de culpar os outros, pergunte-se: por que essa pessoa desperta essa emoção em mim? Que parte de mim ela está refletindo? Quando você começa a se fazer essas perguntas, pouco a pouco sua sombra deixa de te controlar automaticamente. Você deixa de ser uma vítima dos seus impulsos e começa a tomar decisões com mais consciência. Uma das formas mais poderosas de trabalhar com a sombra é através da autoanálise.
Escrever um diário onde você registra seus pensamentos mais sombrios, sem censura, pode te ajudar a identificar padrões que antes estavam ocultos. Talvez você perceba que sempre reage com medo em certas situações, ou que repete os mesmos erros nos relacionamentos. Escrever é uma forma de trazer o que está na sombra para a luz. Você também pode trabalhar com a imaginação ativa, uma técnica que Jung recomendava para dialogar com o inconsciente. Trata-se de fechar os olhos, visualizar uma cena e permitir que imagens e emoções surjam sem filtro. Às vezes, isso pode revelar desejos, medos ou memórias que foram enterrados. Outro aspecto importante é aprender a aceitar o que você encontra. Integrar a sombra não significa justificar comportamentos nocivos, nem se deixar dominar por impulsos destrutivos. Trata-se de reconhecer que essas partes existem e que você pode canalizá-las de forma saudável. Por exemplo, a raiva reprimida pode se transformar em determinação. O medo pode virar prudência. A vulnerabilidade pode se tornar empatia. Cada parte de você tem uma função se você aprender a usá-la em vez de negá-la. A verdadeira liberdade surge quando você se conhece profundamente, quando para de projetar suas sombras nos outros e começa a assumir a responsabilidade pela sua própria vida. Você não pode controlar tudo o que acontece lá fora, mas pode controlar como reage a isso. E quando para de reagir a partir da sombra, do medo ou da ferida, começa a agir a partir da sua essência, do seu verdadeiro eu. O processo de integração da sombra é uma jornada para a vida toda. Não há um ponto final onde você possa dizer, já consegui. Mas cada passo que você dá te liberta um pouco mais. Cada vez que escolhe a consciência em vez do impulso, cada vez que se permite sentir sem reprimir, cada vez que toma uma decisão baseada no que realmente quer, em vez do que acha que deveria fazer, você se aproxima mais da plenitude. Muitas pessoas passam a vida inteira sem fazer esse trabalho. Permanecem presas nos mesmos padrões, culpando o destino, a sorte, os outros. Mas a verdade é que ninguém pode fazer esse trabalho por você. Só você pode decidir se olhar com honestidade, enfrentar o que tem evitado e transformar sua vida de dentro para fora. Jung nos ensinou que a única maneira de realmente mudar o mundo exterior é mudando o nosso mundo interior. Porque o que experimentamos fora não é nada mais do que um reflexo do que carregamos dentro. Quando você ousa conhecer sua sombra, reconhecer seus pensamentos sombrios e integrá-los, algo incrível acontece. Sua energia muda. As pessoas que você atrai mudam. As oportunidades que aparecem na sua vida mudam. É como se o universo respondesse à sua transformação interna com mudanças externas que antes pareciam impossíveis. E isso não é mágica, é simplesmente a lei natural da consciência. O que você acredita sobre si mesmo define o que você experimenta no mundo. Este é o momento de fazer uma escolha. Você pode continuar ignorando sua sombra, repetindo os mesmos padrões, permitindo que seu inconsciente dirija sua vida sem que você perceba. Ou pode começar o processo de transformação. Não será fácil, mas cada passo que você der te levará para uma vida mais autêntica, mais livre, mais alinhada com quem você realmente é. E quando chegar lá, perceberá que todo o esforço valeu a pena. Porque a verdadeira paz não vem de evitar o caos, mas de aprender a navegá-lo com sabedoria. E a verdadeira felicidade não vem de buscar algo fora de você, mas de descobrir o que sempre esteve dentro. Quando você começa a notar como a sombra tem operado na sua vida, algo dentro de você muda. Você já não pode culpar os outros da mesma forma. Já não pode dizer que tudo de ruim que acontece é por acaso, ou porque o universo está contra você. Você percebe que muitas das situações que experimentou foram reflexos da sua própria mente, das partes de você que ainda não tinha reconhecido. Isso pode ser assustador no começo, porque implica responsabilidade, mas também é libertador.
Porque se o problema está dentro de você, a solução também está. O processo de integração da sombra é um trabalho profundo e constante. Não basta reconhecê-la uma vez e esperar que tudo mude. É um compromisso com seu crescimento, com sua verdade, com a coragem de olhar para dentro toda vez que a vida te coloca diante de um espelho. Porque a vida sempre mostrará o que você precisa trabalhar, através das pessoas ao seu redor, das emoções que sente, dos conflitos que enfrenta. Cada situação desafiadora é uma oportunidade para se conhecer melhor, para descobrir que parte da sua sombra está tentando se comunicar com você. Às vezes, a mensagem da sombra é sutil, um leve desconforto, uma inquietação, uma sensação inexplicável. Outras vezes, é brutal, um acidente, uma traição, uma crise que te obriga a parar. A vida não tem medo de te confrontar com as lições que você precisa aprender. E se você continuar ignorando os sinais, eles só ficarão mais fortes. Porque o propósito da sombra não é te punir, mas te ajudar a despertar. Fazer com que você perceba o que tem evitado, para que você integre todas as suas partes e finalmente possa viver a partir de um lugar de totalidade. Mas esse processo não se trata apenas de olhar para o que você reprimiu ou temeu. Também se trata de descobrir o potencial que você escondeu. Porque não foi apenas suas emoções difíceis que você enterrou, também foi a sua grandeza. Jung nos ensinou que dentro da sombra também estão nossas habilidades não desenvolvidas, nossos talentos esquecidos, as partes de nós que um dia foram brilhantes, mas que apagamos para nos encaixar. Talvez, quando criança, você tivesse uma criatividade imensa, mas em algum momento alguém te disse que isso não era prático. Talvez você fosse uma pessoa apaixonada, mas aprendeu a se reprimir para não incomodar os outros. Tudo o que você negou de si mesmo ainda está aí, esperando para ser recuperado. Muitas vezes, as pessoas que mais admiramos ou invejamos são um reflexo da nossa própria luz oculta. Se a segurança de alguém te fascina, pode ser porque dentro de você há um líder esperando para ser reconhecido. Se te inspiram pessoas que vivem com liberdade, pode ser porque uma parte sua deseja romper com as correntes que você mesmo se impôs. A sombra não é apenas escuridão, também é o lugar onde você escondeu o melhor de si. E quando você a integra, não apenas deixa de repetir padrões destrutivos, mas também recupera seu poder. O trabalho de integração é, essencialmente, um processo de amor próprio, porque exige que você se aceite por inteiro, com tudo o que é. Não apenas a versão que mostra ao mundo, mas também aquela que tentou esconder. Não é um trabalho fácil, mas é o único caminho para a autenticidade. E quando você começa a viver com autenticidade, tudo muda. A maneira como se relaciona com os outros, como toma decisões, a confiança com que enfrenta a vida. Tudo se transforma quando você para de fugir de si mesmo. Uma das maiores armadilhas nesse processo é a tentação de voltar ao que é conhecido, porque o ego ama o conforto, prefere um caos familiar a uma mudança desconhecida, e por isso, muitas pessoas iniciam esse caminho, mas o abandonam quando fica desconfortável. Quando percebem que enfrentar a sombra significa sair da zona de conforto. Mas se você realmente quer mudar sua vida, precisa se comprometer com esse processo. Não apenas quando for fácil, mas especialmente quando se tornar difícil. Quando você começa a integrar sua sombra, seus relacionamentos também mudam. Algumas pessoas se sentirão desconfortáveis com seu crescimento, porque não poderão mais te manipular da mesma maneira. Porque quando você se cura, para de tolerar o que antes aceitava. Você não permite mais que te tratem de qualquer forma, não se contenta mais com menos do que merece. E isso pode ser doloroso, porque às vezes significa soltar pessoas que fizeram parte da sua vida por muito tempo. Mas também é necessário, porque você não pode continuar cercado de quem alimenta as versões mais fracas de si mesmo. Precisa se cercar de pessoas que refletem seu crescimento, sua autenticidade, sua verdade. Alguns resistirão a essa mudança.
Tentarão te fazer sentir culpado, dizer que você mudou, que já não é o mesmo. E eles estarão certos. Você não é mais o mesmo, porque o propósito da vida não é permanecer estático, mas evoluir. Você não veio a este mundo para ser uma versão reduzida de si mesmo. Veio para explorar, se descobrir, se expandir. E isso só é possível quando você se atreve a olhar para o mais profundo do seu ser e abraçar tudo o que encontrar lá. Mas esse processo não termina quando você integra sua sombra, porque há uma etapa ainda mais profunda: transformá-la em luz. Não basta aceitar suas partes ocultas, você deve aprender a usá-las a seu favor. A energia que antes era usada para a autodestruição, agora pode ser usada para criar. A raiva que você reprimia pode se transformar no seu impulso para superar obstáculos. O medo que te paralisava pode se tornar sabedoria. A tristeza que te afundava pode se transformar em compaixão. Tudo o que você negou pode se tornar força se souber como canalizá-lo. Este é o verdadeiro poder de reconhecer seus pensamentos sombrios e transformá-los. Não se trata de eliminá-los, mas de dar a eles um propósito, de fazer da sua sombra uma aliada em vez de uma inimiga, de entender que dentro de você não há partes boas ou ruins, apenas partes que foram incompreendidas. E quando você consegue integrar cada aspecto do seu ser, vive a partir de um lugar de plenitude, sem medo, sem máscaras, sem precisar se encaixar em um molde que nunca foi seu. Talvez você sinta que esse é um caminho solitário, mas não é. Porque ao fazer esse trabalho, você se conectará com pessoas que também estão nesse processo. Pessoas que não buscam a perfeição, mas sim a autenticidade. Que não têm medo de explorar seu interior, que não fogem do crescimento. E quando encontra essas pessoas, percebe que essa jornada, embora desafiadora, vale cada segundo. Porque não há nada mais valioso do que se conhecer, se aceitar e viver com a liberdade de ser quem realmente é. Este é o momento em que você precisa decidir. Você pode continuar vivendo no piloto automático, reagindo a partir da sombra sem perceber, ou pode começar a tomar o controle da sua vida. Pode continuar repetindo os mesmos padrões, ou pode começar a rompê-los. Ninguém pode fazer esse trabalho por você. É sua decisão, seu caminho, sua transformação. Mas uma coisa é certa: uma vez que você decide se conhecer profundamente, nunca mais será o mesmo. Porque o autoconhecimento é o princípio da verdadeira liberdade. Quando você começa a viver com essa nova consciência, percebe algo poderoso. Tudo o que buscava fora sempre esteve dentro de você. A paz, a segurança, a confiança, o amor próprio, não são coisas que alguém pode te dar, porque já fazem parte de você. Apenas estavam escondidas atrás dos medos, das crenças limitantes e dos padrões que você herdou sem perceber. Agora, com a sombra integrada, você já não é prisioneiro do seu inconsciente. Você tomou o controle da sua vida. E quando você assume esse controle, tudo muda. Isso não significa que você deixará de ter momentos de dúvida ou que o medo desaparecerá para sempre. Significa que, quando essas emoções aparecerem, elas já não te dominarão. Em vez de ser arrastado pelas emoções negativas, você as observa, as compreende e as usa a seu favor. Quando alguém tenta te diminuir, você não reage mais a partir da ferida, mas sim a partir da consciência. Quando enfrenta um obstáculo, não o vê como um problema, mas como uma oportunidade de crescimento. Quando o passado tenta te puxar de volta, você não se deixa levar, porque sabe que tem o poder de decidir quem quer ser neste momento. A vida não se trata de eliminar desafios, mas de aprender a enfrentá-los com sabedoria. Cada experiência, cada relacionamento, cada conflito é uma oportunidade de crescimento, porque o crescimento nunca termina. Não há um ponto em que você possa dizer, já consegui, já terminei. Sempre haverá novas camadas de si mesmo para descobrir, novas sombras para integrar, novas lições para aprender. E isso não é algo ruim.
pelo contrário, é o que dá sentido à vida. Neste momento, quero que você se faça uma pergunta. O que mais te limitou até agora? É o medo da rejeição? A dúvida constante sobre si mesmo? A sensação de nunca ser suficiente? Seja o que for, agora você tem uma escolha. Pode continuar vivendo com essas limitações, sendo guiado por padrões inconscientes que te mantêm no mesmo lugar, ou pode começar a fazer algo diferente. Pode começar a observar sua sombra, reconhecê-la, integrá-la. Pode começar a recuperar todo o poder que um dia cedeu sem perceber. Esse não é um caminho para todos. Nem todos estão prontos para encarar sua verdade. Nem todos estão dispostos a parar de culpar o mundo e assumir a responsabilidade por sua própria vida. Mas se você chegou até aqui, se leu essas palavras até o final, é porque algo dentro de você já sabe a verdade. Você já sabe que é hora de mudar. Você já sabe que há mais dentro de você do que tem mostrado até agora. Você já sabe que seu potencial é muito maior do que imagina. Agora, pense em todas as pessoas que ainda não descobriram isso. Pessoas que ainda estão presas em seus medos, em suas inseguranças, em seus padrões destrutivos. Pessoas que não sabem que existe uma saída, que podem mudar, que podem transformar suas vidas de dentro para fora. E quero que você se faça outra pergunta. O que aconteceria se essa mensagem chegasse a mais pessoas? O que aconteceria se mais pessoas despertassem, enfrentassem suas sombras e começassem a viver com autenticidade? A única maneira de fazer isso acontecer é compartilhando essa mensagem. As informações que você acabou de receber têm o poder de transformar vidas, mas só se chegarem a quem precisa ouvi-las. Então, se isso fez sentido para você, se sentiu que há algo aqui que pode ajudar outras pessoas, convido você a fazer parte desse movimento. Compartilhe este conteúdo com alguém que precise ouvir isso. Deixe um comentário dizendo qual parte dessa mensagem mais te impactou. O que você descobriu sobre si mesmo ao refletir sobre isso? Quero saber o que você pensa. Vamos construir juntos uma comunidade onde possamos crescer e nos apoiar mutuamente. Se ainda não se inscreveu, faça isso agora e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Cada interação sua ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. Cada comentário, cada curtida, cada vez que você compartilha, está ajudando alguém a despertar e a iniciar sua transformação. Você tem o poder de mudar sua vida e também de impactar a vida de outras pessoas. Tudo começa com uma escolha. A escolha de se conhecer, de integrar sua sombra e de viver com autenticidade. E se você tomar essa decisão hoje, tudo em sua vida começará a mudar. Obrigado por estar aqui, por ouvir, por fazer parte desse caminho. Lembre-se, a vida não se trata de fugir da escuridão, mas de aprender a vê-la com clareza. Porque só quando você reconhece seus pensamentos sombrios e os transforma, pode se tornar a melhor versão de si mesmo. Nos vemos no próximo vídeo.